Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Hoje, dia 7/1/2025, e hoje eu resolvi mudar o tema, a pauta da live, porque são muitos assuntos importantes, mas esse assunto das tecnologias suprimidas é um assunto que eu considero o assunto mais importante, relevante, porque é exatamente isso que nós almejamos, a entrega das tecnologias. Lembrando que isto vem de longa data. As tecnologias são suprimidas desde o tempo do Nikola Tesla, e nós vamos expor isso para vocês. Todas as tecnologias, tá, listadas, uma a uma, que foram suprimidas. Sem falar de evidências tangíveis que essas tecnologias existem de verdade. E outra, meus amigos, esta é o teor, é a essência, é o cerne da batalha da divulgação, a entrega das tecnologias. É isto que está em jogo, que vai mudar completamente o rumo da humanidade, que nos tornará uma civilização interplanetária. Então, é algo realmente essencial. E eu faço questão de compartilhar esse tópico importantíssimo, super relevante, nesta noite. Lembrando que no Brasil estamos tendo um surto de aparição de OVNIs em forma de charuto ou cilindro, como foi previsto pelo JP e o Dr. Courtney Brown. O que eu não esperava, o que foi surpresa, é que o local de testes está sendo o Brasil. E eu não esperava isso. Eu esperava que fosse nos Estados Unidos, eu esperava que fosse na Europa, mas o palco dos testes iniciais, das operações iniciais preliminares, está sendo o nosso território. Só para vocês terem uma ideia, foram várias aparições só na minha região, todos em forma de charuto, azul, alguns translúcidos, por sinal. Também teve aparições no litoral paulista e em outras partes do país. São inúmeros casos e relatos, temos muitas imagens, muitas fotos. Vou ser sincero para vocês, são tantos relatos de aparição de OVNIs em formato de charuto ou cilíndrico no Brasil, que eu não consegui reportar todos. Vou ser sincero, porque a gente gasta boa parte do nosso tempo com as pautas da live. Então dá para eu ficar procurando um a um, mas são muitos. Isso é inegável. Isso é o fato inquestionável. Inúmeras aparições. E está se cumprindo a risca. Lembrando que isso é apenas uma amostra. Se você está impressionado, daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens, alguns relatos. Se isto é impressionante, se isso por si só já impressiona, imagine daqui a alguns dias, não sei exatamente quando, que vai aparecer massivamente nos céus do mundo inteiro. Então, isto vai simplesmente acabar, colocar por terra a narrativa que se trata de drones comuns. Então, isso simplesmente, aliás, já está caindo por terra. Só que aí vai ficar realmente, meus amigos, algo totalmente inquestionável. Não tem como ser drones. OVNIs do tamanho de ônibus, tá? De ônibus, como foi retratado, como foi reportado pelo JP. Naves cilíndricas. Lembrando, vamos recapitular, porque é importante juntar as peças. Esses OVNIs cilíndricos, melhor dizendo, são provenientes dos militares, tá? Não é extraterrestre, tá? Eu diria até que 90% de todas essas aparições são dos militares, num processo de trabalhar no nosso psicológico. Essa é a meta, trabalhar no psicológico para preparar as mentes para a revelação das tecnologias e, por conseguinte, da existência dos extraterrestres. Não se esqueçam que essas tecnologias são retroativas, tecnologia reversa extraterrestre, que estão sendo mostradas aqui no Brasil. Então, os responsáveis por essas aparições, em quase sua totalidade, pelo menos no nosso território, eu posso afirmar, segundo as informações do próprio JP, são provenientes dos militares.
tá? Não tem origem extraterrestre. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar as tecnologias, forçar, fazer uma forma de pressão, pressionar os governos do mundo, pressionar também os Majestic 12, para que as revelações possam ser expostas a nível mundial. Este é o objetivo. Lembrando que é uma grande batalha. Estamos vivenciando uma guerra de verdade. O Dr. Greer reportou que são mais de 110 denunciantes, 7 sites negros norte-americanos. Lembrando que nos Estados Unidos deve ter mais de 30 sites negros diferentes, aonde ocorrem operações ilegais. 7 deles são desertores. Então, o que está acontecendo? Os desertores estão entrando num impasse, em um embate com os escuros, porque eles são o quê? Dissidentes. E, meus amigos, segundo o Randy Clemmer, entre o dia 8 e o dia 15, é lógico que isso pode mudar a data, mas é uma previsão dele, ele tem 99% de certeza que vai ter um combate. Então, mas não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados porque o alvo não é a população civil. Agora, os militares, esses sim, devem ficar preocupados, porque isso vai reverberar na superfície. Então, por quê? Simples, essas bases undergrounds, muitas delas irão ser destruídas. E isso vai causar abalos sísmicos, possivelmente. Tá? Não é uma certeza. Então, vamos evitar, ele falou, nessas operações, os militares estão compelidos para evitar efeitos colaterais, para não afetar a população civil. O que aconteceu também no Cybertruck, aquele Buena Verde, da Força Delta, meus amigos, o Matthew Livansberg, parece que é isso o nome dele, se eu errei também, me perdoe. Que, vejam, ele era pró-loirão, uma pessoa condecorada, que já estava prestes a se aposentar, e saiu no canal do Clayton Morris, jornalista, que participou, já fez parte da Fox News. Então não faz sentido, meus amigos, ele atentar contra o loirão, tá? Não faz sentido nenhum. Sem falar que ele tinha uma informação que poderia mudar o mundo para sempre. Possivelmente, segundo o próprio Randy Clemmer, o seu e-mail foi interceptado pelos escuros para o seu colega também, Buena Verde, com informações imprecisas, principalmente com relação à China e relação aos Estados Unidos. Lembrando que essas tecnologias estão na mão não só da China e dos Estados Unidos. Com certeza, provavelmente não. Com certeza a Rússia tem essa tecnologia, o próprio Brasil tem essa tecnologia, sem falar de nações europeias e a própria Austrália. Então, isso não confere. Na verdade, eles estão plantando isso porque eles querem transformar e conduzir a narrativa para dizer que a China é um perigo muito grande e estaria se tornando uma ameaça aos Estados Unidos para fomentar uma guerra. Tá? É isso que eles querem transformar a informação verdadeira, eles querem modificar essa informação com inverdades. Lembrando que a contra-inteligência sempre trabalha com verdades misturadas, mescladas com mentiras, para serem convincentes. Se eles viessem apenas com mentiras, eles não conseguiriam convencer ninguém. Então, eles misturam verdades com mentiras. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, muito em breve, meus amigos, vai ter uma batalha, a batalha do Serviço Secreto Espacial, onde os dissidentes entrarão num embate, num combate direto, vias de fato, com os Majestic 12, porque eles são os únicos que detêm brinquedos que podem rivalizar com esses escuros. E quem disse isso, não, quem está dizendo isso não sou eu, tá, meus amigos? É o próprio Dr. Steve Greer, e tem a confirmação do Randy Clemmer que fez parte do Serviço Secreto Espacial. Então, a situação, nós chegamos no ápice, ou seja, a situação está bem tensa, os ânimos estão para lá, sim, vai ter um combate, o combate é iminente, e entre as forças da luz e as forças das trevas, para que a divulgação aconteça. Lembrando que grande parte dos militares que fazem parte desses projetos ilegais estão fartos, eles querem
a revelação a qualquer custo. Então, meus amigos, o que nós vamos vivenciar nos próximos dias é um combate. Não fiquem assustados, essa informação do próprio Randy Cramer, não precisam armazenar alimentos, estocar alimentos nesse momento, porque o alvo não é a população civil. Agora, os militares, esses devem ficar bastante preocupados, tá? Esses sim, têm motivos de sobra para se preocuparem. Aqui, meus amigos, vou começar com algumas notícias, giro de notícias pelo mundo, porque é muita coisa para ser apresentada. Elonzinho comenta sobre Bidê conceder a medalha presidencial da liberdade a nada mais, nada menos que o Jorge Sorinhos. É o lado negro da força. Impressionante. Aliás, o Bidê está distribuindo medalhas e perdões, perdoando todo mundo de forma vertiginosa, como se não tivesse amanhã. E ele concedeu uma medalha aqui, meus amigos, de liberdade, como se fosse uma pessoa que realmente preza pela humanidade, para o Jorge Soros. É demais, né? Que realmente o Bidê mostra para quem ele trabalha, né? Realmente é algo totalmente desprezível. Dando continuidade, Bidê também acaba de entregar uma medalha presidencial da liberdade, né? São pessoas que prezam pela liberdade mesmo, né? É Jorge Soros, é impressionante. Aqui também cabe a medalha presidencial da liberdade a José Andrés, que apareceu em fotos como suposto cancelador de loirão. Ai, complicado, né? Aqui, quem é o Ryan Weasley Hall, preso, né? Foi detido após aparente tentativa de cancelamento do loirão. Aqui está concedendo medalha para pessoas realmente maravilhosas. Claro que eu estou sendo irônico, tá? E dando continuidade, Bidê fará 2 discursos importantes na sequência antes de deixar o seu cargo. Diz reportagem. O presidente Bidê, fonte Sputnik Internacional. O presidente Bidê planeja fazer 2 grandes discursos em seus últimos dias no cargo, para delinear seu legado. Que legado foi esse? Destruiu a economia dos Estados Unidos, simplesmente engendrou batalhas intermináveis à custa dos contribuintes norte-americanos, índice de criminalidade nas alturas, imigração ilegal, aumento também de tudo que não presta, né? Inclusive mercado de pessoas, comércio ilícito de pessoas, tudo isso na sua gestão, mas ele acha que foi um legado. Foi um legado, desculpe o termo aqui, né, meus amigos? Aqui é um legado do número 2 que a gente faz no banheiro. É realmente algo desprezível, relata a NBC, citando fontes familiarizadas com os planos. Espera-se também que Bidê emita perdões adicionais antes do dia 20 de janeiro, mais perdões para tentar proteger os seus asseclas, aqueles que fazem parte da DS e da superfície. Realmente algo totalmente desprezível. Lembrando que o Bidê, segundo especialistas e analistas, foi um dos piores, se não o pior presidente dos Estados Unidos de todos os tempos. E ele quer aqui delinear seu legado. Que legado, Bidê? Seu legado é realmente desprezível. Veja os índices astronômicos, você simplesmente aniquilou a economia dos Estados Unidos, só para começar. Mas, porém, nisso tudo, nós temos aqui uma ótima notícia, meus amigos, da CNN, primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, renunciou. Ele renunciou ao cargo e é oficial. Ele já estava tendo vários imbróglios políticos e simplesmente não teve como se manter no cargo. Se tornou totalmente insustentável. O primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, renunciou ao cargo e à liderança do Partido Liberal nessa segunda-feira, dia 6, segundo o anúncio em um pronunciamento. Ele permanecerá como premier até que um novo líder seja escolhido. Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido como primeiro-ministro depois que o partido selecionar seu novo líder, afirmou Trudeau, repórteres de Ottawa. A popularidade de Trudeau está abaixo de 0. Nem preciso ler isso aqui. Em meio à raiva pública sobre os altos preços e a escassez de moradia. Também destruiu a economia do Canadá. Pesquisas mostram que os liberais perderão por margem ampla para os conservadores em uma eleição que deve ser realizada no final de outubro. Alguém pode dizer assim, mas só em outubro. Meus amigos, tudo foi planejado meticulosamente. Lembre-se, o loirão
pressionou, conversou com o Catrudo. Catrudo, é melhor você andar na linha. Ou você anda na linha ou você renuncia. Ele optou em renunciar. Então isso é um recado para o próximo premier. Tá entendendo? Próximo premier, é bom você andar na linha. Caso contrário, você terá um destino semelhante ao seu antecessor. Estão compreendendo? É verdade, meus amigos. Então, o novo premier do Canadá vai ter que andar na linha. E o Loirão já deixou isso bem claro nas entrelinhas. Aqui para vocês. Muitas pessoas no Canadá amam ser o 51º estado. Isso aqui, meus amigos, é uma ameaça velada do Loirão, para o bom entendedor. Em outras palavras, novo premier, escuta, seja inteligente. É melhor você ficar alinhado aqui com os antiglobalistas. Agora, se você insistir com as mesmas políticas do seu antecessor, o Catrudo, você terá o mesmo destino infeliz. Você que sabe, meu filho. A decisão é sua. Tá ok? Este é o recado do Loirão, caso os senhores e as senhoras não tenham percebido. Os Estados Unidos não podem mais sofrer com os enormes déficits comerciais. Lembrando que esse recado, Catrudo é o primeiro que caiu. Mas isso é apenas o começo, porque isso vai reverberar na Europa, aliás, já está reverberando, e também na América do Sul. Lembrando que a queda do Madurinho, que já está se desenhando, meus amigos. Marco Rubio foi bastante incisivo. É verdade. O Madurinho, dizem, existem rumores oficiais que ele pode até mesmo tentar uma fuga. E se ele cair, vai ser um recado assim muito bem dado, mas muito bem dado para todas as nações que tenham, por um acaso, políticas semelhantes. Pois bem, vamos dar continuidade. O Canadá precisa para se manter à tona. Catrudo sabia disso e renunciou. Se o Canadá se fundisse com os Estados Unidos, não haveria tarifas, impostos, cairiam muito, e eles estariam totalmente seguros da ameaça dos navios do urso. Isso aqui, meus amigos, é politicagem. Tá? Isso aqui é politicagem, faz parte do jogo político. Então, compreendo. Loirão é político, ele tem que fazer politicagem. Que o cerca constantemente juntos, que grande nação seria. É, meu filho, isso aqui, na verdade, meus amigos, você tem que entender o seguinte, a arte da guerra. A arte da guerra é o seguinte, você faz uma coisa, mas na verdade você quer outra. E o Loirão faz isso com maestria. Isso é estratégia. Como bem disse David Decote, este é o modus operandi do Loirão. Então, quando o Loirão faz essa declaração, é um recado, na verdade, velado para o novo primeiro-ministro. Primeiro-ministro, escuta, meu filho, anda na linha, porque senão o Canadá vai se tornar, né, e vai ser bom o povo vai gostar, viu? De ser o 51º estado. Agora, se o senhor seguir andar na linha, aí o Canadá vai prosperar junto com os Estados Unidos, aí o Canadá vai poder ser um país independente. Entenderam? É assim que funciona, meus amigos. Você fala uma coisa querendo dizer outra. Na política, isso aí é uma sabedoria fantástica. E, aliás, faz parte. Só os mestres da política sabem usar deste artifício. O Loirão, assim como o Putin, são mestres neste artifício. Pois bem. Manelzinho diz que Elãozinho está apoiando o novo movimento reacionário internacional. Elãozinho é um perigo agora para todos os governos globalistas da União Europeia. Meus amigos, o Elãozinho é apenas um cidadão que está utilizando uma plataforma que por acaso é dele, mas ele não está orquestrando, não está aparelhando a sua plataforma com um viés político X ou Y. Aliás, no X existem vários viés políticos diferentes. Várias vertentes, melhor dizendo, desculpem, várias vertentes políticas diferentes e linhas de pensamento. Manelzinho fez uma crítica nada velada, Elãozinho, na segunda-feira, acusando de interferir na política europeia. Isto é um show de hipocrisia. Eles dominam as big techs, as estatais, toda a mídia dos seus respectivos países, mas eles têm que ter um monopólio.
Não pode o Elonzinho usar a sua influência, porque ele é um dos maiores, se não o maior influenciador do mundo, com quase 200 milhões de seguidores, para se posicionar, para emitir a sua opinião. Ele não pode emitir a sua opinião, porque se ele emitir a sua opinião, é interferência. É bem conveniente, né? Impressionante esse tipo de coisa. Agora, você utilizar, aparelhar o Estado, as big techs, ter o monopólio da informação e da narrativa, aí não tem problema nenhum. Impressionante. Sem falar de ONGs. É incrível isso daí. É uma verdadeira inversão, uma verdadeira hipocrisia. Impressionante. E aqui, meus amigos, Elonzinho apoia uma nova internacional reacionária, diz Manuelzinho. Manuelzinho foi escalado pela Nova Ordem para criticar Elonzinho. Se posicionou contra os abusos dos não comunistas, né, dos globalistas na Inglaterra, também aqui, e na Alemanha. Como ex-funcionário Illuminati, ele também deve cair junto, aliás, seus patrões são os Rothschild. Aliás, ele começou a sua carreira trabalhando para os Rothschild. Isso aí é notório, você acha no Google, ok? Muito bem. Os Estados Unidos devem libertar o povo britânico da tirania de Stammer, diz Elonzinho. Elonzinho está aqui realmente empenhado em libertar a Europa. Aliás, ele foi um fator importante na libertação dos Estados Unidos, foi cabo eleitoral do Loirão, e a sua influência ajudou muito para que o Loirão chegasse ao poder. Isso é fato inquestionável. O empresário Elonzinho acredita que os Estados Unidos devem libertar o povo britânico da tirania do governo do primeiro-ministro do Reino Unido, o Stammer. Abre aspas. Os Estados Unidos da América deveriam libertar o povo do Reino Unido de um governo tirano. Fecha aspas. Escreveu na Rede X na segunda-feira, dia 6. Ele também lançou uma sondagem sobre esse assunto. E os resultados provisórios mostram que quase 69% dos 210 mil usuários que participam da sondagem concordam com o seu posicionamento. Aqui, fonte Sputnik Brasil. Polêmica. Com o primeiro-ministro britânico Stammer é totalmente desprezível. Aqui diz Elonzinho. O suflê não cai. O primeiro-ministro britânico Stammer denunciou essa segunda-feira, dia 6 de janeiro, aqueles que espalham mentiras e desinformação após os ataques feitos pelo bilionário. Ataques feitos pelo bilionário. Eu fico pensando, uma pessoa se posiciona, emite a sua opinião e todo mundo fica ofendido porque é interferência, porque isso é um absurdo, porque ele não pode emitir opinião. Meus amigos, essas pessoas praticamente dominam e controlam a narrativa dos seus respectivos países, sem falar da grande mídia. Eles têm todo o monopólio, e quando alguém fura esse monopólio, eles ficam surtados, ficam que nem loucas. Impressionante isso. Dando gritinhos histéricos. Elonzinho, a gestão de um caso de violação, exploração e abuso de pequenos na Inglaterra. Aqueles que espalham mentiras e desinformação não estão interessados nas vítimas. Eles estão interessados em si mesmos, disse Stammer. É impressionante, mas você não fez nada. Você simplesmente fez vistas grossas aí quando você era o presidente, o responsável por essas investigações. Em entrevista coletiva, sem mencionar o nome do Elonzinho, em resposta, sentindo-se o alvo, o chefe da Tesla do X escreve o primeiro-ministro britânico Stammer como totalmente desprezível. Verdade. Que palavra sem sentido. Escreveu numa série de mensagens publicadas na rede X. Nos últimos dias, o bilionário mirou o chefe do governo britânico. Atacou de forma como as autoridades lidam com o vasto caso de violações e exploração de pequenos. Mais de 1.500 meninas e jovens no norte da Inglaterra ao longo de décadas. O que surgiu há mais de 10 anos, a maioria dos responsáveis eram homens imigrantes, a maioria do Paquistão. E as autoridades foram acusadas de não terem feito o balanço da questão. Abre aspas. No Reino Unido, barbárias graves como violação exigem aprovação do Ministério Público, CBS, antes que a polícia possa acusar os suspeitos. Quem estava no comando da CPS aqui, dessa organização, quando as gangues de malvados, aqui não posso nem usar o termo, conseguiram explorar pequeninos sem ter que enfrentar a justiça, quem que estava no cargo? O Stammer, que é
por um acaso, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Escreveu Elonzinho no X na última quinta-feira. Ou seja, no mínimo, ele foi conivente com todas essas práticas. No mínimo. No mínimo. Se não foi, cúmplice mesmo. Pois bem. Apelo à organização de novas eleições legislativas. Ele também pediu a realização de novas eleições. Aliás, tem 3 milhões de petições para que haja novas eleições no Reino Unido. Exigiu a libertação de ativistas, aqui eles vão usar esse termo de extrema direita, não, de antiglobalista, né, o Tommy Robson, condenado a 18 meses de prisão em solitária, é bom salientar aqui, por violar uma ordem judicial que proibia de repetir comentários difamatórios. É complicado. Quando a pessoa fala a verdade, ele está difamando. É uma verdadeira inversão. Inversão total. Inversão total de valores. Chorando sobre esses ataques, Stammer defendeu o seu precursor em frente à CBS, alegando ter reaberto ficheiros e ter apresentado as primeiras acusações contra uma rede de exploração asiática, que na verdade não deu em nada. Né? Pois bem, só para inglês ver literalmente. Que coisa. Resumindo, com a demissão do Catrudo, é isso, Catrudo, hora de dizer tchau, já foi embora e vai tarde. No Canadá, do Schröder na Alemanha, sem falar do Madurinho, aqui na América do Sul, que está também em vias de ser demitido, por assim dizer. Na corda bamba, sem falar do Manelzinho, que está na corda bamba. Na França, o primeiro-ministro globalista atingido pelo escândalo dos bandos de violadores paquistaneses no Reino Unido. O único governo globalista que resta no país importante na Europa é na Espanha, no caso, o Pedro Sánchez. Então, meus amigos, eles estão caindo 1 a 1 no verdadeiro efeito dominó, ou melhor, efeito loirão. Efeito loirão, olha aqui, o loirão nem assumiu e já está tendo realmente, meus amigos, uma queda. Os escuros e os governos escuros estão em declínio, isso é fato incontestável. Atenção, a alternativa para a Alemanha começa a reduzir a vantagem que o Partido Conservador tem. É bom salientar aqui que, por exemplo, a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, meus amigos, é do Partido Conservador e é totalmente globalista, ok? Totalmente. Tanto é que o próprio Elonzinho está aqui apoiando o AfD, tá? Que é o partido da alternativa aqui, né? Isso, para a Alemanha. Bom frisar aqui, assim como ocorre, por exemplo, no Reino Unido, que sempre estiveram a serviço dos globalistas desde sempre. Desde sempre. E é interessante aqui, meus amigos, porque a AfD já está com 21,5, só perdendo para o Partido Conservador. O partido do Olaf, malvado, aqui, meus amigos, que é o chanceler, atual chanceler da Alemanha, está apenas com 15,5. Ele terá, isso é verdade, isso é um fato, ele terá uma derrota acachapante. Acachapante nas eleições. E com certeza não será mais o chanceler alemão. E estamos torcendo aqui para o AfD realmente ter, meus amigos, conseguir superar o Partido Conservador, porque é o partido, de fato, antiglobalista da Alemanha. Por isso que está sendo apoiado pelo Elonzinho. Sarkozy será levado ao tribunal hoje por alegado financiamento de campanha em 2007 para o falecido líder líbio Gaddafi. O ex-presidente francês, juntamente com outros 11, incluindo 3 ex-ministros, estão enfrentando acusações de corrupção. E vai chegar no manualzinho. Financiamento ilegal de campanha de um regime estrangeiro e associação criminosa, puníveis com até 10 anos de prisão. Enquanto será o julgamento de todos os líderes da OTAN que destruíram a Líbia? É uma boa pergunta, porque também são todos os globalistas criminosos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Senado democrata considera um apoio para Robert Kennedy Jr. como novo secretário de saúde do governo da gestão do loirão, a meio a controvérsias. Porque, vocês sabem, meus amigos, o Robert Kennedy Jr. é totalmente antiglobalista, ferrenho antiglobalista. E ele está tendo desaprovação de até mesmo membros do Partido Republicano, que não querem que ele ocupe o cargo. Por quê?
Porque existe, isso é fato, tá, meus amigos? Muitos membros do Partido Republicano que têm negócios e são sócios de empresas alimentícias, empresas fármacos, e não querem o Robert Kennedy Jr., porque o Robert Kennedy Jr. vai ser o porta-voz das camas Med-Bed. Estão entendendo? Mas, porém, alguns desertores do Partido Democrata, ora vocês, estão apoiando o Robert Kennedy Jr. Isto é maravilhoso. Então, muitos, se vai faltar votos do Partido Republicano, esses votos poderão ser, meus amigos, esses votos poderão ser compensados pelo Partido Democrata. Incrível que pareça, por mais incrível que pareça, exatamente isso está acontecendo. Então, vários senadores democratas estão acenando ok para o nome do Robert Kennedy Jr. E muitos republicanos traidores estão querendo puxar o tapete do Robert Kennedy Jr., porque são sócios dessas empresas. E eles não querem as camas Med-Bed, porque vão deixar de lucrar. Estão entendendo, meus amigos? Pessoas que ganham muito dinheiro em cima, né, da enfermidade, né, da moléstia alheia, né, para não dizer outra coisa. Então, eles não querem o Robert Kennedy Jr., mas o Robert Kennedy Jr. é uma pessoa predestinada, por isso que ele foi escolhido pelo Loirão para cumprir essa missão, e com certeza ele irá contornar esta situação, e o melhor, com o apoio de parte do Partido Democrata, que é algo surreal, impensável, surpreendendo a muitas pessoas. E falando em queda, queda livre de líderes trevosos, o Barr do Fed renunciará mais cedo para evitar disputa sobre o papel. Michael Barr, principal autoridade reguladora do Federal Reserve dos Estados Unidos, do sistema fiduciário, disse na segunda-feira que planeja deixar o cargo no dia 28 de fevereiro, evitando uma disputa jurídica potencialmente complicada com o presidente Loirão sobre o seu futuro Banco Central dos Estados Unidos. Então ele pensou bem, é melhor eu não entrar nessa batalha judicial, melhor eu dizer tchau. Vou me demitir, porque realmente não tem como eu conseguir ter êxito nesta empreitada, nessa disputa. Barr disse em uma declaração que estava deixando seu papel como vice-presidente de supervisão do Banco Central mais de um ano antes de seu mandato expirar. É hora de dizer tchau. E, aliás, dizer tchau também para esse sistema de manipulação financeira, um sistema fiduciário que beneficia apenas a classe elitista desde sempre. Enquanto isso, na América do Sul, aqui, meus amigos, Diosdado Cabello, narco, ele pelo menos isso que o governo dos Estados Unidos disse, do Madurinho. Aliás, ele é condenado exatamente por essas coisas. Foi condenado pelo governo americano. Anuncia que as forças do regime sequestraram um cidadão israelense de outras nacionalidades. Argentina, Israel, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Uruguai, Peru, Alemanha, Itália, Uzante, a República Tcheca e até mesmo da Holanda. Ele fala que são 125 mercenários. E ele fica batendo no peito, com orgulho. Aonde que vocês vão chegar com isso, meus filhos? Vocês simplesmente estão peitando, não é só os Estados Unidos, vocês estão peitando os chapéus brancos que estão por cima da carne seca nesse momento. Então, isso aí simplesmente é aquele discurso, sabe, meus amigos, para que não haja uma debandada. Não, nós estamos bem, exatamente como o Bigodinho, nos últimos momentos do segundo confronto mundial. Ele falou, não, nós estamos vencendo e tal, tentando animar as tropas, porque eles estão com medo com uma deserção em massa. E por isso ele precisa prestar um discurso, um esclarecimento de força, demonstrar força nesse momento. Interessante isso, mas eles, na verdade, estão com a corda no pescoço. Tanto é verdade que o Serviço Secreto norte-americano identificou um plano de fuga do Madurinho. Realmente, se vocês estivessem por cima da carne seca, vocês não estariam ali planejando uma fuga. Pois é. Que prevê rota de escape via porto marítimo do Porto Velho, Rondônia. Olha só, meus amigos. Com destino ao continente europeu, oeste da Ásia.
A FAO dos Estados Unidos montaram uma base militar na Guiana, com milhares de soldados para uma possível intervenção, desdobramentos. Não sei exatamente como vai ser isso, se vai ser um embate direto, se terá um confronto direto. Pelo visto, é bom entender, meus amigos, porque isso é recheado de especulações. Então, possivelmente, tá? Não estou afirmando isso, mas possivelmente, os Estados Unidos apostam numa deserção em massa, principalmente dos militares da Venezuela. É isso que eles estão apostando. Porque eles não querem entrar num embate, num combate direto, que seria terrível, obviamente. Então, estão tentando sanar essa situação através do diálogo. Estão compreendendo? E da pressão também política internacional, que as agências de 3 letras dos Estados Unidos fazem muito bem. Aliás, eles são mestres nisso. Mestres em derrubar governos. Só que espero que eles façam isso agora de uma forma positiva, porque até então faziam de forma negativa. Lembrando, meus amigos, que eles têm um poder extraordinário. E se de fato eles quiserem uma mudança de regime nesse país, ele acontecerá. E a Venezuela não terá como resistir. Esta é a verdade. Então, não sei como será o rumo, o desfecho, né, deste episódio, não sei exatamente, mas provavelmente este será o curso. Pois bem. E, meus amigos, como eu falo para vocês, quem tem medo. E, inesperadamente, últimas notícias, inesperadamente, surpreendendo a todos, o fundador do Face, o Mark, você conhece ele? Mark, grande Mark, diz que agora vai seguir os passos do Elonzinho. Não teve uma visão, olha, esta gestão maravilhosa da liberdade do X, eu vou trazer para o Face. Exatamente igualzinho, o mesmo modelo, eu achei lindo, achei maravilhoso esse modelo do meu amigo Elonzinho, e tanto que eu gostei tanto, que eu vou trazer para o Face. Esse modelo incrível, que zela pela liberdade, onde as pessoas poderão postar tranquilamente. Eu achei maravilhoso, que incrível isso, meus amigos. Aqui, últimas notícias, fundador do Face, vamos nos livrar dos verificadores de fatos. Esse negócio de verificadores de fatos é coisa do passado, segundo o Marcos. E substituídos por notas de comunidades semelhantes ao X, começando pelos Estados Unidos. Obviamente que vai chegar no mundo inteiro. A gente vai iniciar nos Estados Unidos e vamos também apresentar esse mesmo modelo para todos os países do mundo, aos poucos, gradativamente. Maravilhoso aqui. Mark, sobre verificadores de fatos. Não sou eu, tá? Ele que tá falando. Os verificadores de fatos têm sido muito tendenciosos, então me diga. Não diga, Mark. E você não sabia disso. Só agora você descobriu. Incrível, você é um garoto inocente. Ingênuo ele. Fala a verdade, ele é ingênuo. Ele é muito ingênuo. Garoto inocente, não sabia de nada, não sabia disso. Eles têm viés político, verificadores de fato, eles têm lado. Agora que você descobriu isso, Mark, que incrível. Acho que você descobriu isso porque o Loirão venceu. O Loirão falou que você poderia ser detido, inclusive, né? Poderia ver o sol nascer quadrado. Isso refrescou a sua mente. Você começou a ter uma visão diferente da realidade, do mundo. Olha, eu acho que esse lado antiglobalista é o lado correto. E eu vou aderir ao lado da luz. Obviamente, agora ele está dizendo que a luz venceu. É impressionante uma mudança do Mark Zuckerberg. Incrível isso aqui, meus amigos. Olha o que ele diz sobre verificadores de fatos. Os verificadores de fatos têm sido muito tendenciosos politicamente. Eles destruíram muita confiança do que criaram, especialmente nos Estados Unidos, mas não é só nos Estados Unidos, né, Marcos? Você sabe muito bem disso, né? Isso se estende praticamente no mundo inteiro. Espero que realmente você cumpra com a sua palavra, porque você também, em outras ocasiões, prometeu e não cumpriu. Não cumpriu, meu filho. Então você não merece confiança, mas quem sabe foi a última chance. Não me dá uma última chance. Não, vou botar a última chance para você. É a última chance, eu acho que agora, ou vai ou racha, né, meu filho? Ou vai ou racha. Pois bem, vamos dar continuidade. Trohan
e eu avisamos. A divulgação das tecnologias antigravitacionais usadas por décadas em programas espaciais secretos será revelada muito rápido e de maneira inteligente. De maneiras inteligentes. Verdade. Meus amigos, esses OVNIs que vocês estão vendo, que vocês estão presenciando, daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. Porque a gente vai entrar agora no tópico principal. Na pauta principal da noite. Esses OVNIs é uma demonstração para trabalhar no psicológico das pessoas. Porque, veja, está aparecendo no Brasil testes. Aqui são meros testes. Testes. Porque isso vai surgir massivamente nos céus do mundo inteiro. Lembrando que as previsões do JP se cumpriram de forma totalmente comprovável. Sem falar do Dr. Brown, Curtin Brown, do Instituto Foresight de Visão Remota. Sem falar também da Helena, obviamente, citada aqui, e do Dr. Michael Salla. São muitas fontes independentes. E o melhor, as coisas estão se cumprindo meticulosamente. Quem acompanha o canal sabe muito bem. Então podemos, mediante a tudo, a esse histórico positivo, nós podemos afirmar que isso vai acontecer sim. E tem data. Se não houver nenhum imprevisto, no final deste mês, os OVNIs serão como enxames de abelhas nos céus do mundo. Só que desta vez, OVNIs maiores. Predominantemente, OVNIs em forma de charuto. Sensacional! A tecnologia descrita aqui como usar um novo design aerodinâmico complexo, no qual uma dúzia de motores, todos contendo esferas giratórias. Esferas giratórias. São posicionadas em um círculo ao redor da lateral do veículo. Ela está se referindo à nave Hannibal, dos alemães bigodistas. Usando esses motores em grupo de 4 de cada vez, ele pode se mover em qualquer direção, 360 graus. É descrito na seção técnica do meu livro. Nós nunca vamos decepcionar vocês. E nos lembra claramente do sistema alemão de esferas antigravitacionais, Hannibal, o Fluxliner e as naves de reconhecimento da Federação Galáctica de Mundos, das quais estive a bordo, etc. Lembrando que esse tipo de tecnologia é usado tanto por extraterrestres positivos, assim como negativos, e é uma tecnologia extraterrestre. Veículo voador elétrico semelhante a um OVNI pode ser o próximo Uber, por Helena Tana, que utiliza o mesmo princípio. Só falta um detalhe, a antigravidade. Mas o modelo é bastante semelhante e obedece em alguns aspectos os mesmos princípios. Isto já é o prelúdio da divulgação. Em breve, todos vocês terão, aliás, esse era o sonho do Dr. K, que foi discípulo do Nikola Tesla, todos terão o seu disco voador em sua garagem. Esse negócio de carro acabou, esquece, isso é coisa do passado. Ultrapassado. Você terá o seu disco voador. Antigravidade na sua garagem. Maravilhoso. E o melhor, você não precisa de posto de gasolina. Combustível para sempre. Energia livre. Vai poder viajar para o mundo inteiro. Porque um veículo desse você pode ir questões... Uma hora você está lá no Japão, visitando o Cláudio Akira Tibana. Sem falar também que esse veículo pode ter o potencial de te levar até Marte, te levar utilizando buraco de minhoca e portais para as Pleiades, por que não? Simplesmente usando o seu veículo, está na sua garagem. Realmente sensacional. Esse é o futuro Star Trek. Aqui, veículo voador elétrico semelhante a um OVNI que oferece aos passageiros uma visão de 360 graus, pode ser o próximo Uber. Maravilhoso. Olha aqui, meus amigos, isso aqui é o exemplo da nave Hannibal, tá? Hannibal, dos alemães bigodistas. E aqui, meus amigos, naves semelhantes da Federação Galáctica de Mundos que obedecem o mesmo princípio. Sensacional. E agora, com o formato de um disco voador, olha só, meus amigos, está sendo apresentado agora. Isso aqui já é uma preparação psicológica do que está por vir.
ok? Como o formato de um disco voador, ele parece mais um OVNI do que seu próximo Uber. Mas esse veículo com estilo de ficção científica, na verdade, o mais recente da linha de aeronaves elétricas, que deve voar nas próximas décadas. Evil Mon. Na verdade, vai ser bem mais cedo que isso. Totalmente autônomo, oferece até 3 passageiros. E um panorama de 360 graus acima e baixo, enquanto viaja a velocidades de até 400 km por hora. Porque esse modelo aqui é apenas um modelo, eu não diria nem experimental. É só para realmente trabalhar no imaginário das pessoas. Porque os verdadeiros modelos antigravidade serão lançados após a revelação. Então isso aqui é uma apresentação com teor psicológico. Para preparar os corações. O mais importante é que ele foi projetado para ser quase silencioso, usando um sistema de voo escondido dentro de sua estrutura. Interessante. Em vez de depender de hélices expostas e barulhentas, como muitos de seus concorrentes. Isso aqui é mais avançado. A aeronave de 280 mil euros, dinheiro bastante exorbitante, mas eles dizem que vai ficar baratinho logo logo, e tem o mesmo tamanho, e vai ficar mais barato ainda depois da revelação. Aí vai ficar bem mais barato mesmo. Praticamente vai ser de graça. Vai ser de graça. Só que daí também depende da nova, porque uma coisa está linkada com outra, tá, meus amigos? Tem que reestruturar toda a economia do mundo. Somente com o QFS. Aliás, todo o dinheiro do QFS será usado para disponibilizar essas tecnologias para todos. Dando continuidade. Isso é outra questão. Que tem o mesmo tamanho e peso de um pequeno carro familiar. Poderá se mover em qualquer direção, semelhante a um drone portátil. O inventor, Leo Kai-Ali, um ex-engenheiro da Tesla, disse ao Daily Mail que o design foi inspirado nos desenhos de Leonardo da Vinci há mais de 5 séculos. E está aqui para vocês, o modelo inicial. Que se assemelha bastante, vamos convir aqui, meus amigos, as naves dos extraterrestres, principalmente do modelo Hannibal, da Alemanha bigodista, que também é utilizado, modelos semelhantes, aliás, o sistema de propulsão semelhante, tecnologia semelhante, pela Federação Galáctica de Mundos, segundo a Helena. Realmente espetacular, sensacional. Meus amigos, alinhamento de 6 planetas no dia 25 será o primeiro fenômeno astronômico do ano. Um raro alinhamento de 6 planetas está previsto para o dia 25 de janeiro. Nesse evento, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno poderão ser observados a olho nu ou com equipamentos simples, como binóculos e telescópios básicos nos céus do mundo. Sensacional! Dia 25. Agora, o que tem a ver isso com a transição planetária? Tudo, meu filho, como eu vou demonstrar para vocês. Presta atenção. O tsunami da libertação começou. Gostei do termo. Tsunami da libertação começou. E começou mesmo, Helena. Desde os resultados das eleições americanas, quando o Loirão levantou seus braços para o alto, naquela cena emblemática, onde disse fight, fight, fight. Onde ali denota, foi o marco da mudança da linha temporal. Ele escapou milagrosamente. Que entrarão em vigor no final de janeiro durante o alinhamento planetário. Presta atenção. O tsunami da libertação começou desde os resultados das eleições americanas, que entrarão em vigor. Ou seja, serão executados, serão efetivados no final de janeiro, durante o alinhamento planetário do nosso sistema solar, anunciado pelos meus contatos. Uau, incrível. Se você for linkar isso com a informação do Dr. Brown, ele fala que as grandes naves vão vir no final de janeiro. JP também confirma. Impressionante. Veremos um a um todos os principais políticos envolvidos no estado profundo deixarem o país. Uau. Aliás, já existem rumores, meus amigos, que muitos membros globalistas americanos estão fugindo. Literalmente estão fugindo. E isto vai acontecer a nível global. Cenário mundial, tá? Não é só nos Estados Unidos, não. Por isso que eu fiz questão de mostrar a notícia do Madurinho. Estaria supostamente planejando uma fuga. Incrível, sensacional. De uma forma ou de outra, supostamente explicada ou não. Helena Dana. Grande alerta. De fato, uma grande notícia bombástica, espetacular.
Então teríamos supostamente uma data para isso acontecer. Dia 25. Incrível, né? Fazendo essa associação, nós podemos chegar nesta conclusão, porque segundo a própria Helena, está relacionado, né? Está relacionado, entrando em vigor no final de janeiro durante o alinhamento planetário. Qual alinhamento planetário? Este aqui. Quando ele vai ter o seu ápice? Dia 25 de janeiro. Bem interessante, né? Realmente espetacular. Os militares chapéus brancos. Isso aqui, meus amigos, não é uma informação confirmada, tá? Então, calma, muita calma. Pode ser que seja verdade ou não. Não consegui confirmar isso aqui. Tá? Chapéus brancos deteram 25 ativistas. Aquele grupo que vocês conhecem muito bem, que se veste de preto, né? É bem conhecido aqui no Brasil. Que gosta de causar confusão, etc. Né? Que são financiados pela Open Society Foundation, vocês conhecem eles muito bem. Que viajaram para Washington DC com o objetivo de causar o caos na cerimônia do Congresso, em que Loirão será proclamado vencedor das eleições. Muitos detidos são informantes do FBI. Isso faz sentido, né? Se você pegar a informação do Cash Patrick, que ali é um antro de corrupção, essa agência aí, faz todo sentido do mundo. E participaram na invasão. Segundo aqui o relatório, tá? Isso aqui não é uma certeza total, tá, meus amigos? No Capitólio há 4 anos, embora não tenham sido presos. Nesse caso, eles iriam se passar por dissidentes do Partido Republicano. Mas algo totalmente plausível. Pode ser possível, sim. A fonte é do gabinete do general Eric Smith, ao Real News. Muito bom. Meus amigos, quando eu falo que nós estamos travando a batalha da divulgação, isto não é falsa retórica. Lembrando que no próximo sábado estou preparando um especial com um novo capítulo da batalha pela divulgação. Porque estamos chegando nos momentos finais. Post do Jim Ferguson. Jim Ferguson do Reino Unido. Abre aspas. A maior história da história humana. Uau. Marco Rubio. Presta atenção. O Marco Rubio é o mesmo que deu ultimato para o Madurinho. É a mesma pessoa. Preste atenção. O novo secretário de Estado do Loirão afirmou que autoridades de alto escalão, presta atenção nisso, que isso aqui é uma informação fundamental. Importante você prestar atenção. O novo secretário de Estado confirmou que autoridades de alto escalão do Pentágono, ou seja, chapéus brancos do Pentágono, o próprio Dr. Green disse que mesmo no Pentágono existem muitos chapéus brancos, ok? Revelaram que o governo dos Estados Unidos recuperou OVNIs. Verdade. Naves acidentadas, que não eram nada acidentadas, na verdade foram provocadas, quedas provocadas, né? Através de brinquedinhos de pulso eletromagnético e escalar, utilizando para isso agentes P3, segundo o Dr. Green. Ele chamou isso de maior história da história humana. Estamos à beira do primeiro contato com a inteligência não humana, possivelmente. Marco Rubio, secretário de Estado do Loirão, promete falar sobre as tecnologias, em outras palavras, sobre a antigravidade. Lembrando que antigravidade, teletransporte e viagem no tempo, sem falar dos princípios ativos das camas Med-Bed, estão estritamente atrelados, vinculados um ao outro. Como havia dito para vocês, a revelação é uma prioridade para o Loirão. Loirão, no seu primeiro mandato, meus amigos, não conseguiu, porque teve muita obstrução. Praticamente o Estado Profundo tinha uma força tremenda quando ele foi presidente. Estão compreendendo? Na primeira vez, em 2016. Só que agora o cenário é totalmente diferente. Ele conseguiu, meus amigos, nesses 4 anos, realmente planejar um plano, ali se concentrou, para deter o Estado Profundo. Por isso ele tem uma equipe impecável. E as ações já se iniciaram. Isto mostra que grande parte do governo americano, ou seja, os chapéus brancos, sempre foram leais ao Loirão. Mesmo na gestão do BD. Isso que as pessoas precisam entender. Quando o BD, aliás, desde 2020 esteve no poder, eu diria que 70% do governo estava na mão dele, mas 30% pelo menos das instituições,
né, das instituições, Pentágono, aí você pode colocar alguns agentes também da CIA, NSA, né, sem falar de políticos, empresários e burocratas que estavam ao lado do Loirão. Estão compreendendo? E eles fizeram um trabalho, meus amigos, para realmente deixar acuado, enfraquecer, e muito disso se deu pelo trabalho do Elonzinho junto com outros empresários que conseguiu convencer vários empresários de Wall Street para desertarem, sem falar do trabalho do Dr. Greer, que conseguiu que vários membros dos projetos negros começassem a desertar, ter uma debandada em massa para chegar aonde chegamos. Então agora o cenário é outro, é outra circunstância, totalmente diferente. E quando você vê o Marco Rubio falando isso, meus amigos, porque a questão revelação é prioridade, porque é isso que vai realmente destruir, esmagar, extirpar a cabeça da serpente para sempre. Isso aqui é um recado do Marco Rubio para os Majestic 12. Os seus dias estão acabados. Porque não adianta nada, meus amigos. Preste atenção no que eu vou falar. Não adianta nada enxugar gelo. Tá? É enxugar gelo. Deter os Hillary Clinton, George Soros, esse pessoal de Davos que trabalha de Wall Street, BlackRock, essa é a parte mais fácil. Você pode paralisar, você pode neutralizar todos esses senhores, mas enquanto a cúpula do poder underground existir, você está enxugando o gelo. Porque eles simplesmente vão esperar a poeira baixar e voltar novamente com força total. E o Loirão sabe disso, o Marco Rubio sabe disso também. Estão compreendendo? É isto que se trata. Isso aqui é uma notícia sensacional. Loirão foi declarado vencedor na 60ª eleição presidencial pelo Congresso dos Estados Unidos e se torna, ele era o 45º, agora o 47º líder americano. E vocês deveriam ver a cara de bumbum da Kamala, porque ela foi obrigada, ela queria naquele momento estar em qualquer lugar do mundo, menos naquela ocasião. Ela não queria estar ali mesmo. E fica óbvio através do seu semblante. Aquela cara de bumbum mal lavado, né? Aquela coisa horrorosa, falando, meu pai, eu queria qualquer coisa, isso é um castigo. E o Mike Johnson dando aquela risadinha. Risadinha. O Mike Johnson ficou realmente assim, hilário, olhando pra cara de... Desculpa, não posso falar o termo aqui. Vocês entenderam? Aquela cara de bumbum da Kamala. É impressionante, aquela cara falando, não sabia onde, não conseguia olhar para frente, ela ficava olhando para o chão o tempo inteiro, totalmente desolada, sem chão, desolada, triste. Ela queria estar em qualquer lugar do mundo, ela queria estar num buraco, mas não estar ali. Foi realmente um castigo, o seu primeiro castigo, o início do castigo, minha filha. Esse foi aqui, o início do castigo, da punição. Pois bem, apenas uma amostra. Fantástico. Loirão, o Loirão Júnior do estado da Flórida recebeu 312 votos, Kamala Harris do estado da Califórnia. O Loirão recebeu 226 votos. Declarou a própria Harris aos legisladores reunidos após a contagem ser concluída. Com aquela cara de pastel. Harris supervisionou a certificação como parte de sua função de vice-presidente. Ela foi obrigada, pelo cargo que ela ocupa, a diplomar o Loirão. O Loirão foi diplomado por ela. Ironia do destino. Diz que a contagem oficial será considerada uma declaração suficiente para que Loirão e o vice-presidente eleito, J.D. Vance, façam seus juramentos de posse no dia 20 de janeiro. E aqui, meus amigos, informação bombástica do Randy Kremer. Randy Kremer, que é denunciante do Serviço Espacial, e ele é capitão, tá, meus amigos? Capitão reformado do Exército Norte-Americano. Aqui. Segundo fontes confidenciais, Randy Kremer afirma que agentes de inteligência que sabem que forças militares dos projetos negros entrarão em combate com forças benevolentes que envolvem extraterrestres, numa espécie de intervenção intergaláctica. O que ele está dizendo é o seguinte, que nessa batalha entre os agentes escuros e os agentes da luz, os extraterrestres têm lado, e eles estão do lado dos positivos, dos agentes da luz, que desejam a divulgação
E que isso irá reverberar nos militares dos Estados Unidos que atuam na superfície, porque será uma batalha real. Então é uma batalha espiritual, mas também é uma batalha física. E será presenciada, tá, meus amigos? Lembrando que muitas dessas bases são underground. São verdadeiras estruturas de cidades subterrâneas. E muitas delas vão derreter, vão ser explodidas. Eu tenho que usar o termo aqui para vocês entenderem. E o Randy Klemer está preocupado, porque isto pode ser visto, percebido na superfície através de abalos sísmicos. Mas ele fala, olha, eu acredito que não terá vítimas civis. Espero que não. Não é motivo para vocês estocarem alimentos, nada disso, porque os alvos são militares. Mas fiquem preparados, porque haverá a batalha final. Ele afirma com 99% de certeza que isso deve ocorrer entre os dias 8 e 15 de janeiro de 2025, para ser o dia da divulgação. Espero que sim, Randy Klemer. Randy Klemer ele falou, se eu estiver errado, eu não estou apenas errado, eu estou errado no caso, exclusivamente. Todas as minhas fontes também estão erradas. E lembre-se que eu tenho fontes militares. Interessante. Klemer deixa claro que não será uma invasão no sentido negativo, mas sim uma espécie de intervenção. O que eu estou entendendo aqui, meus amigos, é que vai se iniciar essa batalha, tá? Agora, no final de janeiro. Isso fica muito claro, principalmente com a aparição das naves maiores. E essas naves maiores, meus amigos, vai trazer muita preocupação para os escuros. Tanto é que eles estão querendo emplacar uma narrativa que essas naves têm origem na China, para começar uma guerra com a China, como um pretexto para começar com uma batalha interminável. E ofuscar, acobertar a divulgação. Então é uma batalha de informação. Por isso que os senhores e as senhoras são importantes nesse discorrer desses acontecimentos. Para repassar a informação correta. Porque nós vamos, prestem atenção, a contra-inteligência irá plantar muita desinformação, inclusive em nosso meio. Por isso, os senhores e as senhoras têm que estar totalmente esclarecidos. Não dê mais margem, não existe tempo. Entendeu, meus amigos? Não existe tempo mais para desinformação. Pois bem. E agora vamos falar sobre as tecnologias. Grandes tecnologias, porque o tema da live é esse. Aqui, meus amigos. Tecnologias suprimidas de Tesla, que estão nas mãos dos programas de acesso especial. Michael Salla. Michael Schellenberg, grande, ele também que expôs os arquivos X, inclusive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Exxon Files. Michael Schellenberg. Discute as últimas revelações denunciantes de um programa de acesso especial não reconhecido chamado Imaculata Constelação, que secretamente lidava com recuperação de acidentes de OVNIs e engenharia reversa. Esse USAP provavelmente lidou com os esforços do Pentágono para aprender o que as corporações aeroespaciais legadas estavam fazendo com materiais de OVNIs, semelhantes ao que o contra-almirante Thomas Wilson tentou fazer em 1997. Inclusive, essa história do almirante Thomas Wilson é muito contada pelo Dr. Steve Grissom. Se vocês quiserem, um dia eu conto para vocês. Pois bem, ele cita inúmeras vezes. Fantástico. Vamos dar continuidade. Revelações. Empresa aeroespacial Lockheed Martin seria dona de uma nave construída por inteligência não humanas. Então vou explicar para vocês a história. No final da década de 40, o Nelson Rockefeller fez um lobby junto com o Truman. Tá? Isso por causa da queda de Roswell. Tá? Eu vou resumir aqui. Eu tenho um especial com todos os dados, todos os documentos. Em breve vou mostrar para vocês. Tá? E esse lobby dava amplos poderes para as agências de inteligência. E eles formularam as leis. As leis que ditam as regras das leis de segurança nacional. Então, por causa da Lei de Segurança Nacional, eles criaram níveis de segurança acima do presidente dos Estados Unidos, para lidar com a questão ufológica. E também para acobertar essa informação do grande público. Viu? As pessoas, lembra? Eles chegaram para o Truman com aquela conversa fiada. Olha o seguinte, Truman. Olha, os extraterrestres existem de verdade, tem tecnologia.
E tem o seguinte, isso aí vai abalar a estrutura da sociedade, a economia do mundo como nós conhecemos. E o senhor não vai querer isso. Todas as religiões vão colapsar, porque será um susto muito grande. Quando as pessoas tiverem certeza, eu afirmei aqui, meus amigos, que nossa origem, a origem do ser humano é extraterrestre. Né? Que nós fomos criados pelos semeadores e tal. É uma nova concepção sobre a fonte criadora, que seria Deus, que vai abalar, inevitavelmente, principalmente as religiões dogmáticas do mundo. Isso não tem o que conversa. Só vê o Jimmy Carter. Jimmy Carter, ele estava ali, ávido para lançar a divulgação, depois chegaram para ele, mas isso aí vai comprometer os seus dogmas, o senhor é muito religioso, né? Pois bem, né? Aí ele desistiu. Isso é fato, meus amigos, só não tem o que questionar. É verdade. Vai abalar todos os paradigmas da nossa origem, da verdadeira história humana, do nosso papel no universo. Isso vai ser respondido, mas vai ser respondido de uma forma que vai refutar a maioria dos ensinamentos espirituais que nós conhecemos, principalmente aqueles que se referem às grandes religiões dogmáticas do mundo, que vão ser colocadas em xeque. Não tem conversa, isso é um fato inquestionável. Qualquer pesquisador ufológico sério sabe disso. Dr. Greer, Michael Salla, quem você quiser, responsável. Isso é um fato, ok? Não tem o que discutir. Aí convenceram o Truman, melhor mudar, é melhor deixar com a gente. Cria uma comissão, viu? Cria uma comissão de militares proeminentes, competentes, junto com cientistas, os melhores dos Estados Unidos. E essa comissão vai chamar Majestic 12. Isso, meu filho, assina aqui, assina bonito, porque o senhor já tem muitos problemas, o senhor tem muita coisa para lidar. O senhor tem que despachar, tem que lidar com o Senado, né, com a Câmara de Deputados, com as leis, sem falar que está surgindo uma guerra fria aí, é muito pepino para sua cabeça. Então, para facilitar a tua vida, dá aqui amplos poderes para nós. A gente vai lidar com a questão ufológica bonitinho. Ele assinou de trouxa, meus amigos. Assinou. Ah, é mesmo? Legal, vou assinar. Assinou. O último presidente que sabia alguma coisa sobre extraterrestre, meus amigos, chegava arquivo para ele, foi o Eisenhower, né, que esteve no Tratado de Greada. A partir do JFK em diante, acesso negado. Aí eles criaram o quê? Programas de acesso especial. O programa de acesso especial é coordenado pelos Majestic 12, que vai do nível 17 até o nível 35. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos só tem acesso ao nível 37. Então, nível 18 até o 35 fica na mão dos programas de acesso especial, que foi inclusive denunciado aqui pelo Michael Schellenberg. Sem falar de outras evidências apresentadas pelo Dr. Steve Greer e documentos oficiais. Ok? Pois bem, é assim que funciona o governo oculto, caso os senhores e as senhoras não perceberam ainda. Pois bem. A Lockheed Martin estaria na posse de restos de uma nave potencialmente extraterrestre e eles usam as empresas aeroespaciais de fachada. Porque assim, meus amigos, vamos entender, eles são muito espertos. O que eles fazem? Empresas contratantes. Isso desde, por exemplo, outra testemunha é o Coronel Corso. O Coronel Corso é testemunha disso. Então o que eles fazem? O Coronel Corso que era responsável para a recuperação das naves acidentadas, entre aspas. Né? Mais de 122 reportadas, segundo o Dr. Steve Greer, desde a década de 30. Tá? Isto com documentos, com provas. O número, com certeza, é muito maior que esse. Então, o Coronel Corso ele falou o seguinte, meu querido, eu chego lá e eles usam empresas contratadas. Aí a Lockheed Martin pega o material, faz a tecnologia reversa e passa para os militares. E as empresas não estão sob o escrutínio da justiça. Tá entendendo? Então, por exemplo, vamos supor que eles pensaram em tudo. Vamos supor que exista uma ordem judicial futura para investigar os porões do Serviço Secreto Espacial, dos militares. Eles vão chegar lá e a gente simplesmente transfere para Lockheed Martin, Northrop Grumman. Porque, na verdade, grande parte da tecnologia é feita lá mesmo. Ali ficam os depósitos. A construção, a produção e também os depósitos dessas tecnologias. Depois de prontas, elas passam para os militares, ou seja, dos projetos negros, coordenados pelos Majestic 12. Então é uma estratégia sensacional. Eles são muito espertos. Estão compreendendo? Uma divisão secreta da CIA conhecida como Office Global Access, OGA,
tem estado de vanguarda na recuperação de objetos voadores não identificados, OVNIs, acidentados em todo o mundo há muitos anos, de acordo com vários informantes. Essas fontes que pediram anonimato afirmam que o governo dos Estados Unidos recuperou pelo menos 9 navios não humanos. Lógico que o número excede, é muito maior que esse. Alguns danificados por acidentes e 2 em perfeitas condições, segundo vários divulgadores. Em destes navios foi levado para instalações de empresas como a Lockheed Martin, confirmando denúncia, por exemplo, do Coronel Corso. A Lockheed Martin é uma empresa-chave no complexo industrial militar dos Estados Unidos. Aliás, presta serviço, lembra? É bom vocês entenderem. O complexo industrial dos Estados Unidos, que o próprio Eisenhower, no final do seu mandato, disse que é o maior perigo, a pior desgraça dos Estados Unidos, trabalha com a Lockheed, Northrop Aerospace Corporation, que são as empresas contratadas. E uma empresa-chave do complexo industrial militar dos Estados Unidos, sendo a maior empreiteira militar do país e uma das maiores do mundo em volume de receita. Jeremy Corbell publicou um fato surpreendente sobre a Lockheed Martin. A Lockheed Martin tentou fazer a coisa certa para os Estados Unidos. Transferir um OVNI, uma nave real, física, completa, projetada e construída por uma inteligência não humana, ou seja, um extraterrestre, possivelmente de origem interestelar, e capaz de viajar através do espaço-tempo, que eles tinham em sua posse na época, e provavelmente ainda têm. O endereço exato é conhecido por essa pessoa como David Crash. Ele acrescentou. Essa operação foi destinada à Agência de Inteligência e Defesa da DEA e foi facilitada entre 2007 e 2008 pela então vice-presidente da Lockheed Martin, provavelmente um verdadeiro patriota. Porém, a tentativa de devolver esse navio à supervisão legal e constitucional dos Estados Unidos foi impedida pelo então chefe diretor e cientista de tecnologia da CIA. Estão entendendo? Também, meus amigos, nessas corporações aeroespaciais existem chapéus brancos. Só que, infelizmente, eles foram desencarnados, tá, meus amigos? Quando eles tentavam violar e ter essa insurgência contra os Majestic 12. Ainda bem que agora eles conseguiram realmente criar um corpo, uma estrutura, uma organização rival. Através dos desertores. Organizada. Dr. James Lakatsky, ex-chefe do Programa de Aplicação de Sistemas de Armas Aeroespaciais Avançadas, AAWSAP, confirmou detalhes dessa operação, entre outras revelações. 1993. Você duvida? Agora a gente vai mostrar uma bomba de informações, uma atrás da outra, com provas e depoimentos, e nomes, datas. Ben Hick, Cell, da Lockheed Martin, executivo. Acho que ele não é maluco, hein? Ele disse, no final da vida, vou desencarnar mesmo, estava com uma enfermidade terminal. Falou a verdade. Fez alusão, tudo que você pode imaginar está escondido dentro dos projetos negros. Isso que ele falou. Tudo que você possa imaginar está escondido dentro dos projetos negros. Ben Hick, chefe da Lockheed Works, Lockheed Martin, declaração de discurso da Escola de Engenharia da USLA. Imagine quando ele falou isso na Escola de Engenharia. Todo mundo caiu de costa. Olha o que ele falou. Já temos os meios para viajar entre as estrelas, mas essas tecnologias estão bloqueadas em projetos obscuros. E seria preciso um ato de Deus, presta atenção, um ato de Deus, divino, para que elas fossem disponibilizadas para beneficiar a humanidade. Porque elas são usadas o quê? Para beneficiar. Meus amigos, tem gente que fala assim para mim, mas por que eles escondem as tecnologias? Porque é o álibi perfeito para você cometer crime. Você está entendendo? Meus amigos, quando a gente fala para vocês que as agências de inteligência são os responsáveis pelo comércio de substâncias ilícitas, como é que eles fazem isso e não estão sob escrutínio da justiça? Livremente. Porque eles transportam essas mercadorias em discos voadores. Disco voador não existe. Ora, também o comércio não existe. É assim que funciona. É assim também que eles produzem e promovem mercadorias de pequeninos. Michael Herrera é testemunha. Militar. Um disco voador cheio de pequeninos. Cheio! Comércio ilegal de pessoas. É assim que eles fazem. Eles têm um álibi perfeito para fazer o que quiserem. Estão entendendo agora? Espero que eu tenha entendido. Pois bem, beneficiar a humanidade. Agora, para beneficiar a humanidade, não. Qualquer coisa que você possa imaginar, já sabemos fazer. Há um erro nas equações, e nós descobrimos agora. Então, a física, como que vocês entendem, é tudo papo furado. Falou isso, meus amigos. Uma escola de engenharia, viu? Tudo conversa fiada. Vamos voltar para a escola de novo. Sabemos como viajar até as estrelas, e não levará uma vida inteira para fazer isso.
É hora de acabar com todo o sigilo sobre isso, pois não representa mais uma ameaça à segurança nacional. E disponibilizar a tecnologia para o uso do setor privado, ou seja, a energia livre, para começar. Se você não acredita, a gente vai mostrar vários documentos aqui oficiais para os senhores e para as senhoras. Lote de documentos disponíveis através da Lei de Liberdade de Informação também revela que Tesla não desencarnou no dia 7 de janeiro de 1943, mas, como se acreditava anteriormente, mas sim um dia depois, no dia 8 de janeiro. No geral, os documentos do FBI, tá? Eu estou mostrando aqui documentos do FBI, revelaram uma série de detalhes que mudaram muito do que sabemos sobre Tesla, e sua vida, e suas invenções e seu legado. Veja os documentos desclassificados do FBI. Estou mostrando aqui documentos desclassificados do FBI. Então, além da tecnologia extraterrestre, tem também a tecnologia suprimida de Nikola Tesla, que, segundo também documentos do FBI, era um extraterrestre. Então, de uma forma ou de outra, tem origem alienígena. Vamos convir aqui. Sem falar da sua amiga pessoal, o Matthew, a Margaret Storm, escreveu um livro confirmando que o Nikola Tesla se reunia regularmente com extraterrestres. Aliás, a história do super-homem é inspirada no Nikola Tesla. Pois bem, vamos lá. Ele imaginou um futuro brilhante e positivo para a humanidade. E patentear e criar centenas. Aqui eu estou mostrando documentos do FBI, desclassificados. Ok? Não é o disse que disse, não é teoria da conspiration, nada disso. Documentos desclassificados do FBI. Ok. Que são públicos, inclusive. Ele imaginou um futuro brilhante e positivo, aqui no relatório do FBI, positivo para a humanidade, ao patentear e criar centenas de tecnologias que ninguém jamais havia imaginado, ou usado a imaginar antes. OVNI Tesla, tecnologia antigravidade. Sabemos que Tesla se preocupava com energia gratuita e fontes alternativas de energia. Na realidade, não era desconhecido. Apesar disso, acredita que método de design do veículo revolucionário de Tesla corresponde à descrição de pessoas que testemunharam objetos voadores em forma de disco ou OVNIs. Acredita-se que o OVNI Tesla possuía olhos feitos de lentes eletroópticas dispostas em quadrantes, permitindo o piloto ver tudo em 360 graus, como bem disse a Helena Danan. Presta atenção, é só linkar os pontos. As Teslas e monitores são colocados em um console onde o navegador pode observar todas as áreas ao redor do veículo. E é a incrível invenção de Tesla inclui lentes de aumento que poderiam ter sido usadas sem mudança de posição. Sensacional. E está aqui para vocês o modelo do primeiro disco voador portátil de Tesla, que ele acreditava que todas as pessoas teriam até 1950. E foi o sonho também do seu discípulo, Dr. K. Tudo foi confiscado, meus amigos. Tudo confiscado. Evidências de tal veículo podem ser encontradas em entrevistas entre Nikola Tesla e o The New York Herald em 1911. 1911. Isso é uma vergonha. Tá? Isso aqui é uma vergonha, uma página ruim da humanidade. Minha máquina voadora não terá asas nem hélices. Presta atenção. Nem asas, nem hélices. Você poderá vê-lo no chão e nunca imaginaria que era uma máquina voadora. No entanto, será capaz de se mover à vontade pelo ar em qualquer direção com perfeita segurança. A velocidade mais alta do que as já foram alcançadas, independente do clima e sem levar em conta buracos no ar ou correntes descendentes. Sensacional. Novembro de 1956, os motores G estão chegando. Isso saiu numa revista, tá, meus amigos? Oficial, onde eles estavam anunciando a antigravidade. Depois a revista foi confiscada. Não é brincadeira, isso é fato, isso é história. Esse artigo apareceu na revista Young Man em novembro de 1956. Nada mais foi ouvido, publicado sobre esse assunto. Com certeza alguém do FBI, das agências, falou, olha, isso aí não pode. Tudo confiscado. Continua. Novembro de 1959, Nikola Tesla anunciou a Otis Carr, seu discípulo, como energia eletromagnética poderia ser aproveitada livremente a partir da abundante energia elétrica da atmosfera. Otis Carr começou a testar os princípios antigravitacionais de Tesla em 1937, quando começou a criar um modelo de nave espacial. E em novembro de 1959, Otis Carr patenteou com sucesso, presta atenção, com sucesso, inclusive foi feito um protótipo, e o piloto, esqueci o nome dele, que também é falecido, meus amigos, que é testemunha, o OVNI voou perfeitamente com sucesso. E tudo foi confiscado. Aí entrou a questão de lei de segurança nacional. Sempre assim.
Otis Carr patenteou com sucesso o projeto para uma espaçonave civil em grande escala chamado OTC-X1. E está aqui para vocês o modelo. OTX-1, patente dos Estados Unidos, número 2912-244. Patente proibida. É isso aí. E está aqui, piloto OTX-1 dá depoimento. Em março de 2006, um indivíduo de grande parte desconhecida se apresentou para revelar que ele era um dos 3 pilotos que pilotaram e voaram com um teste bem sucedido do protótipo em escala real de Carr, o OTX-X1. O técnico da época era o Ralph Hinn. Afirma que foi recrutado para a equipe do Carr, que estava tentando construir um protótipo de nave espacial de 45 pés após a mudança para a Califórnia em 1959. Eles fazem a gente de trouxa. Vamos continuar. Raio da morte de Tesla. Outra invenção suprimida. Antes da divulgação dos documentos desclassificados pelo FBI, isso tudo está no documento do FBI, viu? Desclassificado. Relatório do FBI, não é eu, tá? Não estou inventando isso, não é só do Tesla, é o relatório, consta tudo isso que eu estou dizendo aqui. Muitas pessoas argumentaram que o raio do desencarne de Tesla era apenas mais uma conspiração, mas não. Anteriormente, acredita-se que o raio do desencarne de Tesla não existia. O FBI afirmou que por mais de uma década que nenhum desses agentes nunca investigou os documentos de Tesla, nem a agência estava em posse de nenhum deles. No entanto, depois que o FBI divulgou os arquivos de Tesla, soubemos que entre os arquivos divulgados, uma carta endereçada a Edgar Hoover, o primeiro diretor do FBI. Olha só. Que destaca a importância de um artigo em que Tesla discute o raio do desencarne e o raio, sua importância crucial para a batalha futura. Lembrando que o Edgar Hoover, meus amigos, era Majestic. Tá? Ele fazia parte dos Majestic. Foi recomendado que Tesla permanecesse constantemente sob vigilância para protegê-lo de inimigos estrangeiros que também possam ter interessados. Então, estão confessando que essa tecnologia existe de verdade. O próprio FBI. Se você não está impressionado, deveria estar. O segredo de um instrumento tão inestimável de batalha ou defesa. Novo documento Majestic revela relações diplomáticas dos Estados Unidos com extraterrestres. Michael Salla. Sem perceber o uso de Tesla do campo magnético da Terra. Isso aqui, meus amigos, vazou. Se você acha que você quer pouco, você quer mais dados, né? Você quer mais informação, eu vou dar para você. Isso aqui é um documento desclassificado, tá? Da CIA. Majestic 12, de 1989. Presta atenção que está nesse documento. Sem perceber o uso de Tesla no campo magnético da Terra para direcionar transmissões de rádio para o espaço, criou um brinquedinho de energia destrutiva. A primeiro brinquedinho de energia dirigida ou escalar do mundo, em escala planetária. O efeito de fazer isso foi análogo ao desenvolvimento do Warp Drive na fictícia série Star Trek. E a humanidade estava agora no radar galáctico pela primeira vez. Parece que tem várias fontes. Nós temos o relatório do FBI, nós temos o documento da CIA. Eu acho que é relevante. Vamos dar continuidade. Energia gratuita e elétrica sem fio. Com a ajuda de fundos do JP Morgan, Tesla construiu e testou com sucesso a famosa torre Underframe. A estrutura é uma enorme estação de transmissão de energia sem fio, que Tesla afirmava ter a capacidade de transmitir energia sem fio a grandes distâncias. Tesla viu a torre Undercraft no início de um enorme projeto de energia livre. Tesla queria usar essa torre não apenas para transmitir energia gratuita, mas também para evitar mensagens e chamados telefônicos por toda a Terra, como sistema de comunicação quântico. Sensacional! Segundo a Helena Danan e o Dr. Michael Salla, é exatamente isso que o Elonzinho está tentando implementar através do Starlink. Fantástico, sistema de comunicação quântico. Como o próprio Tesla explica, a Terra é como uma bola de metal carregada, movendo-se através do espaço, que cria enormes forças eletrostáticas, que variam rapidamente e que diminuem de intensidade com o quadrado da distância da Terra, assim como a gravidade. Com a direção da propagação irradiada da Terra, a chamada força da gravidade é voltada para a Terra. Suas teorias baseiam-se na ideia de que nosso planeta tinha capacidade de conduzir sinais usando várias torres diferentes. Tesla poderia ter feito a ideia funcionar. Maravilhoso. O oscilador de Tesla. Mais uma invenção suprimida. Esse dispositivo era o dispositivo eletromagnético patenteado por Tesla em 1893. Lembrando que esse brinquedinho do raio do desencarne, meus amigos, é utilizado pelo Serviço Espacial para abater OVNIs. Infelizmente. E tem a sua origem no Tesla.
Esse dispositivo era um dispositivo eletromagnético patenteado por Tesla em 1893. O dispositivo, desculpem, ficou popularmente conhecido como máquina de terremotos. Aí vem a engenharia. Máquina de abalos sísmicos. Supostamente, está no relatório do FBI, foi inventada por Tesla em 1893. Lembrando que eles pegaram todas as invenções do Tesla e subverteram para o mal. Fato. Pois bem, onde esses naves antigravidade são usadas para cometer barbaridades e crimes. Todas as invenções subvertidas. Aqui. Tá aqui, meus amigos. O dispositivo ficou popularmente conhecido como máquina dos abalos sísmicos de Tesla, depois que o inventor europeu afirmou que uma versão do seu dispositivo causou um terremoto em Nova York em 1898. Quem está falando isso é o Nikola Tesla e o documento desclassificado do FBI, com todas as patentes do Tesla. Em outras palavras, o dispositivo poderia supostamente ser um simulador de abalos sísmicos, que significa que poderia ser transformado em arma. Entendeu? Pois bem. Alguns teóricos estão convencidos de que a tecnologia do Tesla foi desenvolvida posteriormente e está sendo usado no projeto da ARPA. Você sabe que eu estou me referindo. Pois bem. Avião futurista de Tesla. Além de criar dispositivos que poderiam ser potencialmente usados como brinquedinhos e estruturas que poderiam oferecer energia gratuita ao mundo, Nikola Tesla também trabalhou em aeronaves movidas à eletricidade, que poderiam transportar passageiros de Nova York a Londres em 3 horas. Aqui, Nikola Tesla, está aqui a fonte. Pois bem. Drones. Os drones. Quem inventou? Nikola Tesla. Meus amigos, está aqui, patente do Nikola Tesla. Os drones, 1898. Há mais de 100 anos, Tesla inventou os drones. Portanto, engane-se todos aqueles que pensam que drones são, na verdade, um produto de tecnologia recente. Não, é bem antigo. Foi chamado de Teleomat, de Tesla. Engraçado é que o governo teve essa tecnologia em seu poder por mais de 100 anos. E foi revelado apenas recentemente, só que a versão mais, assim, ultrapassada, obsoleta. Os sofisticados mesmos são guardados nos porões do Serviço Secreto Espacial. Eu, Nikola Tesla, cidadão dos Estados Unidos, residente de Nova York, aqui, palavras do Tesla, condado no estado de Nova York, sou conhecido por ter inventado algumas melhores, novas e úteis em métodos de aparelhos para controlar a distância e operações de propulsão de motores, aparelhos do governo e outros mecanismos transportados por corpos móveis e embarcações flutuantes, dos quais o seguinte é uma especificação como referência aos desenhos que os acompanham e fazem parte deles. A invenção que escrevi será útil de muitas maneiras, segundo Tesla. Embarcações ou veículos de qualquer classe adequada, tais como botes, salva-vidas, barcos de expedição, barco-piloto ou similares, poderão ser utilizados para transportar cartas, pacotes e provisões, instrumentos, objetos ou metais de qualquer descrição, para estabelecer comunicação com regiões inacessíveis e para explorar. Era isto que o Tesla previa, que como seriam usados os drones. Mas, infelizmente, a maioria deles são usados como arma. Vamos continuar. O maior valor, contudo, da minha invenção, derivado do seu efeito sobre a batalha e as armas, pois devido à sua destrutividade cerca ilimitada, tenderá a estabelecer e manter uma paz permanente entre as nações. Aí o Tesla foi realmente inocente. Especificação que faz parte da carta pertence de 6.809, data de 8 de novembro de 1898. Está aqui para vocês a referência. Patente do Tesla. Sistema de propulsão de naves espaciais e a teoria dinâmica da gravidade de Tesla. Agora vai vir a parte mais interessante. Embora tenhamos discutido algo semelhante sobre os OVNIs de Tesla, a verdade é que ele foi além dos objetos voadores. É algo muito mais avançado e sofisticado. Em um artigo inédito de Man Ritz, aqui, meus amigos, está a referência para vocês, The Life de Nikola Tesla. Tesla escreve sua teoria dinâmica da gravidade, dizendo que o éter luminífero preenche todo o espaço. Incrível. Falou do éter, energia taquiônica, ouviu. Tesla disse que a força criadora de vida atua no éter. O éter é lançado em redemoinhos infinitamente. Microhélices, quase a velocidade da luz, tornando-se matéria ponderável. Então a força cede, o movimento cessa e a matéria retorna ao éter,
uma forma de decadência atômica. A humanidade pode tirar vantagem desse processo para, presta atenção, o vril, éter, o vril. Inclusive, o éter, ele constava na tabela periódica original. Depois foi retirado. Eles apagaram. Tá? E tem fonte. O éter, ou energia taquiônica, ou vril, poderia ser utilizado para precipitar matéria do éter, crie o que quiser derivado matéria de energia. Crie o que quiser derivando matéria e energia. Altera o tamanho do terreno. Controla as estações da Terra. Controle do clima. Tanto é que o próprio William Reich, através da energia orgânica, criou as primeiras brinquedos para alterar o clima, mas a intenção dele era para trazer, por exemplo, regiões áridas, desérticas, para serem ali locais verdejantes, para ajudar na agricultura, mas foi usado para outras coisas, como vocês bem sabem. Tudo isso foi subvertido. Guia o caminho da Terra através do universo com uma nave espacial. Causa colisões de planetas para produzir novos sóis, novas estrelas, calor e luz. A energia criadora é realmente poderosa. E aqui vocês podem ver, através do próprio depoimento do Nikola Tesla. Cria mundos inteiros, a energia taquiônica. Lembrando que através da energia sexual, meus amigos, que é negligenciado, por isso que tem tanto preconceito, a Igreja Católica sempre tentou discriminar a energia sexual, principalmente a sexualidade feminina, jogar homens contra mulheres, porque isso tem um poder inacreditável. Aliás, isso eu já provei, esse é o maior segredo das sociedades secretas do mundo. É só ver a Sociedade Vril, a Golden Dawn, do Aleister Crowley, por exemplo. Sem falar do Clube Hellfire. Pois bem, e aqui o Nikola Tesla está comprovando o poder dessa energia, do Vril. Causa, através do quê? Da Kundalini. Então nós somos o quê? Um reservatório, uma usina natural que consegue captar a energia criadora ou éter, ou energia taquiônica. Pena que a maioria das pessoas acaba negligenciando esse poder. Infelizmente. Infelizmente. Lembrando que todas as sociedades extraterrestres sabem dessa tecnologia. Por isso que eles valorizam muito a união entre os sexos, principalmente entre o homem e a mulher. Pois bem, é muito valorizado, principalmente entre os pleiadianos. Originários vão ver a vida em formas infinitas. Sensacional. Michael Salla, embora o vídeo curto seguir possa ser gerado por IA, isso aqui já é outra coisa, realmente incrível, isso aqui já é outro assunto. Que mostrei para vocês, para os senhores e para as senhoras, aqui as tecnologias suprimidas do Nikola Tesla, que foram aperfeiçoadas, tá, meus amigos? Nos porões do Serviço Espacial, o próprio William Reich aperfeiçoou, por exemplo, a questão de controlar o clima. E ele foi bem claro, a energia, o éter, ou energia orgânica, que é a energia taquiônica, pode manipular o clima. Isso eu já mostrei em outras lives. Realmente impressionante, incrível. Gratidão